Começando Conexão Saúde, e hoje o nosso convidado é o médico ortopedista e traumatologista com foco em patologias do joelho, Rodrigo Madruga. Quero dar as boas-vindas ao nosso primeiro convidado do Conexão Saúde. Seja muito bem-vindo, fique muito à vontade. Bom, então é uma honra estar aqui como primeiro convidado Igualmente. desse programa que, pela ideia que tu me passou, vai ser uma coisa muito útil para as pessoas que vão ouvir, né? E é uma honra e é uma satisfação enorme estar aqui falando contigo hoje no Igualmente. Conexão Saúde. Muito obrigada. E eu sei que a agenda de médico, inclusive a nossa gravação está sendo hoje justamente porque amanhã já tem plantão, ontem já teve, a vida de médico é essa correria. Sim. E o médico que faz a opção por tratar, né, o joelho, já que o teu foco é nas patologias do joelho, é um médico que nunca está sem trabalho, né? Ixi, se eu contar a lista de gente que manda mensagem assim na semana perguntando, pedindo consulta, pedindo opinião, é bem engraçado. Assim, até hoje eu recebi um vídeo aí do nosso querido mestre aí do Jiu-Jitsu, Léo Morossetti, de um paciente lá de São Paulo que mandou um vídeo para ele. Pô, o joelho tá saindo do lugar, o que eu faço? Como é que é? Será que tem problema? Será que não tem? Não, tranquilo, deixa eu sair do lugar, vai pro campeonato de jiu-jitsu. Agora, por que as pessoas têm tanto problema de joelho, assim? Tem algum esporte que favoreça os problemas no joelho? É a idade que traz problema no joelho? Por que o joelho... Todo mundo tem uma história ou um problema para contar, seu ou de familiar ou de conhecido, com problema no joelho? Bom, quanto mais eu trabalho com o joelho, assim, mais eu vejo que a genética é um fator muito importante, né? E, claro, o que as pessoas escolhem para fazer ao longo da vida, né? Tem um professor meu que sempre fala isso, que o joelho ele é que nem o pneu do carro, né? A gente vai usando ele ao longo da vida e ele vai respondendo a como a gente usa ele. Então, se tu cuidar, se tu se preparar bem ao longo da tua vida, escolher as atividades que tu faz, obviamente tu vai ter uma longevidade maior para aquela articulação, né? Mas se tu for uma pessoa relapsa consigo mesmo, que não se cuida, que só vai lá e judia daquela articulação, a tendência é que as doenças apareçam mais cedo na vida. Porque o pneu é tranquilo, tu vai ali, troca. O pneu tá resolvido, agora o joelho não. O joelho não dá. Agora, a vida moderna é uma vida que, né, pelo próprio caráter da correria, da pressa, do tempo, as pessoas buscam mais o veículo para se locomover, é o controle remoto para não levantar do sofá. Essa vida moderna mais sedentária, de certa forma, ela contribui para os problemas no joelho? Eu não... Isso é uma pergunta mais... eu não diria que isso é diretamente ligado àquela coisa mais... Eu chamaria isso de imediatismo que a gente vive, né? As pessoas querem o imediatismo para tudo. Sim. E para as doenças não é diferente. A gente vê isso no consultório o tempo todo. Tem uma moda agora do beach tênis, por exemplo, ou da corrida. Nas corridas, nas maratonas, agora a gente vê isso aí direto no consultório. Pessoas que nunca correram, elas querem levantar do sofá hoje e correr 21 quilômetros em uma semana. Então, isso é difícil, né? As pessoas têm esse imediatismo muito incrustado. Tá? Isso está na sociedade hoje. Mas se tu fizer uma preparação boa, se tu fizer aquele cronograma certinho, te dedicar, te preparar, eu acho que tu consegue fazer isso, né? Então, ter um joelho mais saudável. Mas voltando ao que tu disse sobre as escolhas que a pessoa faz, o que é saudável, o que se pode fazer desde a infância ou adolescência para que a gente tenha um cuidado, não só com o joelho, com todo o nosso corpo. O que tu recomenda? Eu acho que isso na literatura isso é bem discutível hoje em dia. A gente não... se a gente disser que tem certeza do que é 100% bom ou o que é 100% ruim, a gente está mentindo, na verdade, né? A literatura, ela passa por altos e baixos e ela vem se adaptando ao longo da vida. Mas a única coisa que se mantém ali, como é que eu posso dizer assim, como uma base segura ao longo de todos esses anos é o reforço muscular. Isso não adianta. Tu vai para lá, vai para cá, tu vai no cardiologista, tu vai no pneumo, tu vai... Enfim, qualquer médico... E não adianta. Os estudos todos mostram que o reforço muscular ele é a base para tudo, né? Então, uma boa academia, uma boa preparação física, assim, de certa forma, ela mantém essa longevidade, né? Isso tem várias formas de se fazer, desde uma academia, tu vai ali, faz uma inscrição e faz um treino básico, desde partindo para um personal ou até um pilates, assim. Então, tem várias formas de tu fazer esse reforço muscular, né? Mas o reforço muscular, ele é o que... Ele é o alicerce para qualquer tipo de atividade. Né? Agora, tem muitas pessoas que fazem a opção, eu gosto de caminhar. Não, faço minha caminhada, mantenho meu peso, meu cardio está ótimo. Não é o suficiente atividade como caminhada ou até uma corrida para esse fortalecimento muscular? Depende para quê, assim. Essa semana agora eu estava vendo um estudo que saiu de setembro desse ano que ele diz assim que
quem praticou bicicleta ao longo da vida, por exemplo, tem 17% de chance, menos chance de ter artrose ou ter sintomas da artrose ao longo da vida, né? Então, Não é nada como uma receita de bolo exata, não tem uma receita assim. de bolo. Certo. O que eu falo para os pacientes no consultório é que quando eles me perguntam assim, o que eu faço? Essa atividade é boa, essa não é. Eu acho que a moderação é uma resposta boa. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela tinha dor na frente do joelho, dor anterior, né? Dor na femoropatelar. E ela praticava aquele cangu. Não sei se tu conhece a modalidade. Sim, é tipo um patins, mas ele tem uma base assim, a pessoa pula, né? A pessoa pula e ela Sim. fica pulando por 1h30 sem parar. E para vender isso, eles dizem 0 impacto. Não é bem assim? Na verdade, assim, é uma atividade que envolve o salto, né? Imagina tu ficar pulando por 1h30. Então, é uma atividade que ela exige bastante do teu joelho, especificamente falando de joelho, né? E só que ela me falou assim, eu sou apaixonada por isso, eu não consigo ficar sem fazer o meu cangu. E aí eu falei pra ela, então a gente pega e reduz a quantidade de vezes que tu faz na semana e acrescenta uma academia nos outros. Para fortalecer esse joelho. Vamos moderar, vamos te preparar para isso. Vamos pegar o cangu que tu faz 6 vezes na semana, vamos deixar para umas 2 vezes, 3 vezes na semana e vamos intercalar com uma academia, vamos melhorar a tua performance muscular para te preparar para aquela atividade. Não quer dizer então que tu não precisa proibir, né? Proibir. Eu acho que proibir, ela entra naquele ramo do que eu acho pior para qualquer tipo de prescrição, assim, no sentido de atividade física. As pessoas têm que escolher aquilo que elas gostam de fazer em primeiro lugar. Ser prazeroso. Tem que ser prazeroso para ela, porque senão ela não vai ter o principal, que é para atividade física, que é a aderência, né? Exato. Então, a aderência ela é a base de tudo. Não adianta tu se inscrever numa atividade que tu vai fazer uma vez no mês, daqui a pouco tu não vai mais, tu vai perder o estímulo e aí tu... Só pagou a academia, só financiou o empresário lá. Deixou de ir. Deixou de ir. Então, acho que a aderência é a primeira coisa e acho que se adaptar para fazer aquilo que tu estava disposto a fazer é a principal, é o objetivo, eu acho sempre. Perfeito. Né? Modismo, né? Tu falava sobre modismo. Hoje a gente tem, além do beach tênis, o crossfit. Hoje não, já há um bom tempo, né? Mito ou verdade que o crossfit tem uma legião enorme de pessoas com problemas em joelho, quadril, assoalho pélvico, etc. Crossfit é veneno ou é remédio? Eu não vou entrar no ramo do crossfit, até assim, porque específico. Tem pessoas da família que fazem. Inclusive... Este aqui que vos fala, né? Mas eu vou entrar no ramo da atividade física, assim. Acho que a gente não tem que pensar o que a atividade física nos causa de mal, né? A gente tem que focar no que ela nos causa de bem. Ótimo. Que, invariavelmente, qualquer atividade física, ela vai te fazer algum grau de lesão em algum momento ou outro, porque é inerente ao esporte, né? Em algum momento tu tá sujeito a ter algum grau de lesão. Sim. Então, sempre que o paciente pergunta sobre uma atividade, de novo, crossfit, eu acho que tem que respeitar o teu limite, fazer aquela atividade progredindo conforme o teu limite sempre, não extrapolando, porque uma hora tu pode extrapolar esse risco, né? Tem um gráfico muito besta, bem antigo, que é o do Scott Dye, que ele avalia a nossa sobrecarga fisiológica, assim, né? Ele tem 2 curvas e tem a curva da homeostase, tem a curva digamos, que estaria abaixo da homeostase, que seria a regressão da tua capacidade física, e tem a curva suprafisiológica, tá? Esse é um gráfico bem antiguíssimo e ele estratifica bem isso aí. A gente tem que buscar a homeostase, tá? Então, se tu pegar, por exemplo, assim, o atleta de alto nível, ele é uma pessoa 100% saudável, eu tenho que avaliar em que ponto, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, Pelé terminou a vida com 2 próteses de quadril, né? Guga com 40 anos estava com prótese de quadril, entende? Então, se a gente for olhar desse aspecto, por quê? Porque o atleta ele está sempre acima da curva fisiológica. Ele está sempre buscando o limite dele. Sim. Então, ele não vive na homeostase, ele vive acima da homeostase sempre, entendi. né? Então, eu acho que a gente tem que buscar essa curva de homeostase, a gente tem que buscar o nosso equilíbrio. CrossFit, CrossFit pode causar lesão? Pode causar lesão de ombro, pode cair numa caixa, bater canela. Assim como se eu conversar com o meu grupo de amigos do futebol, não tem um que não tem uma lesão no fim de semana que vai jogar, entende? Do então, jiu-jitsu, de todas as atividades. Qualquer modalidade, ela pode, em um certo ponto, ela extrapolar esse limite. Perfeito. Então, acho que em cada atividade que tu busca, tu tem que buscar essa curva de homeostase. Né? Tu tá nesse equilíbrio, tu tá dentro desse ponto em que tu esteja ficando saudável sem passar do teu limite. Se passar do teu limite, tu vai se machucar. Vai ser inevitável. Até se alongando em casa. Então, isso é inevitável. Né? Tá. Agora, nós falamos sobre artrose e as pessoas temem muito. E antigamente, não sei, falando bem como uma leiga, a gente associava a artrose, esse desgaste,
a pessoa mais velha. Então, era inimaginável alguém mais jovem ter. Hoje, a artrose, ela aparece mais cedo e os Perfeito. riscos, quais os problemas de uma vida funcional numa pessoa tendo artrose no joelho, por exemplo? Eu não sei se ela aparece mais cedo ou a gente diagnostica mais cedo hoje em dia. Pode né? ser. Porque acho que, assim como tudo, o acesso está muito maior. Né? Então, eu lembro quando eu faço plantão na emergência, chega aquelas criancinhas com o braço quebrado, com umas fraturinhas sem desvio, assim, coisas simples. Né? Eu vejo que as pessoas da minha idade para baixo já passaram N fraturas dessas despercebidas, né? Porque a gente não buscava. Tu machucava, tu levantava, batia o pó e tchau. Melhorava sozinho. Hoje em dia, não. O acesso à saúde está muito maior. Então, a gente tá mais preocupado com isso também. Então, acho que as pessoas acabam diagnosticando coisas mais cedo. E também, os nossos tratamentos, eles evoluíram muito. Por exemplo, lesão de cartilagem, alguns anos atrás nem se falava, no joelho especificamente, né? Hoje a gente consegue tratar muitas lesões que são precursoras de artrose mais cedo. Então, esse diagnóstico ele acaba vindo mais cedo. Né? Então, acho que por essa busca da gente estar mais incisivo nessa procura por lesões que antigamente a gente deixaria passar despercebidas. E né? esse passar desapercebido de antigamente, necessariamente isso evolui? Ou a pessoa parou de pular, ou parou de correr, parou de jogar futebol com muita frequência, estabiliza, em regra, assim? Depende. Depende do tipo de lesão, depende do tipo de artrose, né? Como eu estava te falando, eu acredito muito que a genética tem um fator muito importante. É a mesma coisa do envelhecimento da pele, né? A pele a gente consegue ver isso aí. Do que é feito um menisco, cartilagem? Todos eles têm colágeno. Entende? Então, o que acontece com a pele ao longo da vida? A pele a gente vê, a pele ganha ruga, a pele perde elasticidade, né? Sim. Então, isso que acontece com a articulação. Em algumas pessoas mais rápido, algumas pessoas mais devagar, algumas pessoas diferentes, né? Vamos pegar o exemplo do seu Getúlio, né? Nosso jogador. Jogador de futebol até os 80. Seu Getúlio, eu joguei bola com ele até os 80. Seu Getúlio, se olhar o raio-x dele, eu não acredito que ele caminha até hoje. Entende? Pelos joelhos? Pelo raio-x dele. Se olhar a imagem dele, do joelho dele, é osso com osso, né? Nossa! E ele deve estar assim Mas tem pessoas que têm menos sensibilidade à dor do que as outras? E aí entra a genética de novo, né? Então, o seu Getúlio ele foi aqui, uma pessoa que praticou atividade física a vida toda. Magro a vida inteira. Não é uma pessoa que não se tornou obeso, não fuma, bebe muito pouco, se cuidou, fazia academia até ano passado, ele estava fazendo academia ainda, figura, né? Então, é uma pessoa que fez tudo aquilo que a gente fala para os pacientes fazerem, né? Então, se olhar o raio-x dele, lá está lá um joelho, um aspecto radiográfico horrível, mas ele está lá sem dor, fazendo as coisinhas dele, teve que botar uma prótese de quadril só, e parou por aí. Jogando futebol uma vida inteira, ele colocou uma prótese de quadril. Sabe, com 82, porque ele não conseguia mexer o quadril, não porque ele reclamava de dor, né? Mas porque ele perdeu mobilidade. Você não teria continuado jogando? Então, de novo, você é uma pessoa que gastou o joelho, e ele não sentiu, enfim, por N fatores, né? Eu acredito muito na genética. Que quando começa a doer, já se sentem assim com a sua funcionalidade prejudicada e já buscam. Mas o que é o recomendado, mesmo tendo essa questão da genética? Ao sentir os primeiros sintomas, já consultar, já ver o que precisa fazer? Acho que dor não é uma coisa normal, né? Sempre que a gente está com dor, que a gente está com alguma coisa que está incomodando a gente, que saiu do habitual, é bom ir atrás. Né? E eu gosto sempre da abordagem multidisciplinar. Perfeito. Acho que hoje a gente está num mundo que uma avaliação unilateral não é benéfica. A gente precisa daquele tratamento englobado, sabe? Eu vejo muito a nossa parceria com os fisioterapeutas, por exemplo. Né? Direto a gente tem pacientes que mandam mensagem ali. Eu fui lá, consultei com o fisio e tal, aí queriam uma opinião tua também, não sei, sabe? A gente entra, conversa com o fisio, troca uma ideia, sabe? E acho que, por vezes, a dor vai ser, de certa forma, autorresolvida, né? Sem precisar um procedimento cirúrgico, nada do tipo. O que determina que precisa ser cirúrgico? Aí tu vai entrar num muito grande esse leque, né? Muito grande. Isso a gente teria que fazer um podcast por patologia específica. Assim. Perfeito. Mas, por exemplo, uma pessoa tem dor, quer dizer, não tem dor, mas aí num raio-x apareceu lá um osso com osso, mas ela consegue levar vida. O fator idade vai ser determinante? Por exemplo, se a pessoa já tem uma queixa relativa lá aos 40, mas ela tem no mínimo mais uns 40, 50 aí pela frente com aquele joelho que já está meio detonado. E lá o seu Getúlio da vida com 80 tem problema de joelho também. O fator idade vai determinar também na abordagem? Pesa. Mas hoje o que mais determina é a queixa do paciente, né? A gente trata pacientes, não exames. Então, aquela coisa da medicina
tradicional, ela é o que vale. O que vale é a minha anamnese, a minha história, meu exame físico, eu conversar com o paciente, ver o que está incomodando ele. E os exames são complementares, né? Então, perfeito. a idade sim é um fator que pesa, mas o que pesa mesmo é a queixa do paciente. Quanto aquilo está incomodando ele, está sendo limitante para ele ou não. Tu falou sobre a questão do quanto se evoluiu a tecnologia. O que hoje, diferente de 20, 30 anos atrás, existe, por exemplo, para cartilagens que tu fez referência, a pessoa começa a ter problema. O que hoje se tem de abordagem e menos ou mais invasiva para resolver o problema do paciente? É uma gama bem grande assim, de tratamentos que tu perguntaste, assim, e a gente tem que primeiro estratificar da lesão traumática da degenerativa, né? Primeira coisa que a gente divide, se a lesão é traumática ou degenerativa. Nas lesões traumáticas, a gente tem uma gama maior de abordagens pela nossa efetividade. Tá? Tu torceu o joelho, bateu o joelho, arrancou uma tampa de cartilagem. Hoje a gente tem tratamentos que conseguem repor aquela cartilagem de certa forma, né? Eu não gosto da palavra repor porque é difícil a gente falar que aquilo lá vai virar uma cartilagem lisinha, bonitinha, perfeita, aquele original. Acho que não dá para prometer isso, né? Mas a gente tem muitos tratamentos com membrana de colágeno hoje, com nanoperfurações, enfim, tratamentos que conseguem restabelecer a homeostase daquela articulação e impedir que ela continue a degeneração, né? Uma lesão traumática, com uma lesão de cartilagem traumática, ela pode evoluir para uma lesão degenerativa. Ou seja, ela pode ser precursora da artrose. Então, é nesse ramo que eu digo que a gente evoluiu muito. Nas lesões degenerativas, para mim o principal tratamento ainda é reforço muscular, sabe? Isso aí para mim é o alicerce do tratamento. Não tem um remédio milagroso que vai te fazer mudar isso. Mas evoluímos muito nos últimos anos, né? Inclusive tem muitos estudos que estão evoluindo e mostrando que nós temos alternativas, né? Tem o tradicional ácido hialurônico, que já é uma boa forma de tratamento, inclusive na artrose para o jovem, né? Então são tratamentos que, quando bem indicados, eles funcionam muito bem. E agora, nos últimos anos, também temos outras linhas de tratamento, né? Como aspirar de medula óssea, a microfragmentação da gordura também, né? Que são injetadas na articulação e favorecem uma melhora do ambiente químico do joelho. Né? Então, são tratamentos que chegaram, estão aqui pra gente, né? Que a gente consegue fazer muita coisa pelo paciente hoje em dia. Um paciente que coloca prótese de joelho, ele consegue, por exemplo, ele era não um atleta, mas ele corria, jogava seu futebol, fazia sua academia, uma vida ativa, colocou uma prótese. Claro que não tem como dizer de forma geral, né? Tudo na medicina é tão amplo, mas, por exemplo, dá para se ter uma ideia? Essa pessoa vai conseguir ter uma funcionalidade, voltar a fazer seus esportes, ou a vida já fica limitada quando o nome prótese aparece? A prótese, eu sempre falo para os pacientes que a vida é uma antes da prótese e uma depois, né? E que a prótese a gente tem que usar ela é um artifício no tratamento, né? Não dá para começar pela prótese. A prótese é para aquele paciente que já passou pelas outras fases de tratamento e, infelizmente, a gente não foi capaz de conter o sintoma dele, né? Dizer que o paciente vai ter uma vida normal 100% normal, não dá. Né? A prótese não é para isso. O objetivo da prótese é o quê? Tirar a dor e melhorar a função. Não é o objetivo botar o paciente a jogar bola, sabe? Fazer as atividades de impacto. Não é esse o objetivo. O objetivo é melhorar a dor e a função. E o paciente tem que estar ciente quando ele passa por esse procedimento. Né? Por isso que a gente sempre fala que a prótese ela pode ser vista como um recomeço. Né? Aquele paciente está lá com dor, que ele não consegue mais mexer a perna, que ele está travado, enfim, a prótese ela pode ser um recomeço, mas não para aquilo que ele fazia antes. Vai ter uma vida diferente, mais regrada, né? Até porque a prótese ela tem capacidade limitada, né? Ela tem uma vida útil limitada. A prótese, ela passa um tempo e ela precisa necessariamente ser trocada? Necessário é uma palavra difícil, né? A gente sabe que as próteses de quadril têm uma durabilidade, hoje em dia, com a tecnologia que tem, elas têm uma durabilidade muito grande, né? Eu diria que em alguns pacientes ela ainda é inestimada, né? A gente não sabe o quanto estão durando nossas próteses ainda, né? Porque não se passaram tanto tempo para gente Mas, em saber. Média, quanto tempo, por exemplo, a de joelho? De joelho a gente tem uma média de 15 anos, assim, uma média. É um bom tempo, um bom tempo. Qual sinal a pessoa tem de que a sua prótese já está naquele momentinho? Porque ela pode, por exemplo, apresentar sinais de que precisa mudar a prótese com 10 e não lá com 15? E quais são esses sinais? Normalmente vai ter dor, né? O principal sintoma é a dor. Não adianta. A dor, piora da deformidade, pode ter derrame, né? Inchaço de novo. Enfim, tem uma gama de sintomas que levam a isso, né? Mas a durabilidade da prótese é uma estimativa, ela não é uma certeza, né? Sim. Por N fatores. O principal já começa lá na cirurgia, né? O posicionamento da prótese é muito importante, por isso que é bom a gente fazer uma adequada técnica, né?
sempre para todos os pacientes, o melhor tipo de prótese para cada paciente. E claro, como tu vai usar essa prótese ao longo do tempo, né? Se botar uma prótese no paciente e ele for jogar bola, óbvio que vai durar. Tipo, fiz minha cirurgia, tô zerado agora. Não é bem assim. Não é bem assim. Tá. Então, a gente tem que Essa respeitar. conversa prévia, então, é bastante importante. É o principal. Quando decidir uma cirurgia desse porte, é o principal. Qual é o perfil de idade do teu paciente que é o que mais cumpre a determinação do fisioterapeuta, do médico, que é combinado, e aquele que, não senti nada, joguei hoje, não senti nada, vou jogar semana que vem. Aquele que transgride, assim. Existe um perfil etário? Não tem. Não tem. É de pessoa para pessoa, não adianta. Isso tá contigo, né? Não tem um perfil epidemiológico, assim, pelo menos na minha prática, não tem lá. Não. Sobre recuperação, porque a prótese, então, tem toda essa questão que o que a gente pode dizer, 50% o paciente, 50% os profissionais da saúde, ou não tanto? Eu diria que eu falo hoje, isso aí podem me crucificar, tá? Mas eu falo que é 20, 20, 60. 20, 20, 60, tá. 20% do meu trabalho, 20% do FIS e 60% do paciente. 60% o paciente? Tem coisas que não adianta que se o paciente não entender aquele processo que ele vai passar, tu pode ter o melhor fisioterapeuta, o melhor médico, que não adianta, não vai dar certo. Então, é muito. A capacidade que a gente mesmo tem de acabar com o tratamento, ela é muito grande. Né? Por exemplo, eu vou lá e vou costurar um menisco. O cara não pode pisar, dependendo da lesão, a gente sabe que tem que tirar carga ali por 4 a 6 semanas. Não pode tocar o chão, assim. Não dá pra ser tão, sabe? Mas não pode largar o peso, tá? O paciente vai lá e pisou um dia, no meio daquelas 2 semanas, ele pode botar fora todo o tratamento que a gente fez, entende? É mesmo? É tanto então, assim? A responsabilidade, do paciente é muito grande, né? A gente tem que se autopoliciar. Então, outra coisa, a lesão de LCA, que é o que a gente mais trata, de ligamento aí. Tanto que a gente vai ver agora o Neymar, né? O Neymar demorou um ano para voltar. Isso que deve ter acesso a todos os tratamentos mais modernos do mundo. Operou com um cara que é fantástico aqui no Brasil, acesso à melhor fisioterapia do mundo, que é aqui no Brasil também, sabe? E demorou um ano. Tu vê entende? Só. Então, o paciente tem que entender essa biologia da lesão, entender que cada um vai ter um tempo, entender que cada lesão é uma lesão, né? Que tem situações que o paciente vai melhorar muito rápido, tem situações que ele vai ter que respeitar aquele prazo dele, né? Então, o paciente tem que entender esse processo. Ele tem que, antes de passar por aquele tratamento, ele tem que introspectar. Ele tem que aprender sobre aquela patologia, aprender o tempo dela, sabe? Saber que tem lesões que realmente vai precisar de paciência, tem lesões que vai ser mais rápido e respeitar isso. Tá não tem certo. outra opção, ou vai comprometer o seu próprio tratamento. De novo, o que a gente estava conversando antes, eu acho que o imediatismo que a gente vive hoje, ele nos atrapalha muito nisso, sim, né? Sim. E também, muitos colegas da saúde usam isso como marketing, né? Eu vou reabilitar aquele cara ali, ele tá jogando bola com 2 semanas, independente do que ele tenha, sabe? E às vezes aquilo lá não... bate uma estranheza, sabe? Pega uma lesão de cruzado, por exemplo, de novo. Cruzado, a gente sabe hoje que a literatura mostra que a recuperação são 9 meses a 1 ano. Nossa, né? muito tempo. E a biologia é isso. Não é porque operou comigo, que operou em São Paulo, enfim. É o corpo humano. É a biologia. É a biologia da lesão. Aquele ligamento ele vai precisar desse processo de maturação, vai demorar todo esse tempo mesmo. E não interessa, se tu vai tratar comigo, tu vai tratar. Vai ter que respeitar esse tempo. Tem que respeitar esse tempo. E às vezes as pessoas querem voltar o quanto antes, querem voltar no 2º mês, querem, sabe? Eu vou fazer fisioterapia lá no fulano, porque não sei o quê, porque outra pessoa voltou em 2 semanas, não sei o quê. Cara, não, calma. Como se fossem pessoas iguais, assim. Então a gente tem que ter isso aí, mas por isso que eu digo de novo, que o paciente ele tem que estar muito ciente do que ele vai passar, né? Agora, esses 20, 20, 60, conversado previamente, acesso à fisioterapia, acesso à tecnologia, a destreza também do médico, né? A técnica, todo o conjunto. Quando a gente fala em evolução da medicina, evolução da tecnologia, existe uma variedade de qualidade, por exemplo, de prótese. Tem aquela prótese de muito melhor qualidade que vai ter uma recuperação mais rápida, que o corpo vai ter mais facilidade na recuperação. E tem aquela prótese que muitas vezes é ofertada, talvez, no sistema de saúde público, que não é tão boa. Existe muita diferença entre essa qualidade de prótese no Brasil? Sim. Tá, a gente, na nossa gama de trabalho, assim, a gente tem inúmeras marcas que fornecem a prótese, né? Claro que a cirurgia ela é sempre a mesma,
Aham. A técnica ela é a mesma, né? Então, o alinhamento a gente escolhe para o paciente, a gente adapta aquilo ao paciente. Então, a técnica cirúrgica ela não se modifica independente da marca, né? Aham. Mas de novo, exemplo do pneu do carro, né? Uhum. Sim. Tem materiais e materiais, né? Aham. Claro que isso que a gente escolhe para trabalhar hoje, a gente tem marcas nacionais importadas no nosso mercado e tem próteses nacionais de excelente qualidade também, Aham. entende? Então, eu vi que tu perguntaste isso, que também tem aquele muito mito da nacional e da importada, Sim, disso, aham. daquilo. Assim Pessoal, como tem do pneu também, já o que pessoal, falamos do pneu. pergunta muito sobre isso, né? Uhum. Mas hoje a gente tem no mercado próteses nacionais de excelente qualidade que a gente pode fazer sem problema nenhum. Não, E o que não então é que esse problema. determina ser uma ou outra? Não exatamente nacional ou importada, mas o que determina Esse é a um mito escolha? que carrega, assim, tem, a literatura ainda é um pouco dúbia, né? Aham. Em relação a essas próteses importadas, elas têm uma durabilidade maior, literalmente, né? Aham. Até porque nossos estudos, a maioria, são internacionais, né? Então, no estudo internacional, tu Sim, não tem essa. só vai ter as... Aham. Então, a gente tem muito esse mito ainda e acredito que talvez isso modifique. Nesse dia eu estava vendo uma fala de um colega lá de São Paulo, bem interessante, ele comentando sobre a prótese nacional, importada, né? Uhum. E ele falou uma coisa que eu acredito que vale, que acho que é isso aí mesmo, que é importante mesmo a nossa técnica cirúrgica, né? Se a gente escolher uma prótese nacional de boa qualidade, de boa procedência, não vai ter problema, não. O que vai valer mesmo é a nossa técnica cirúrgica. Aham. Né? Claro que para o paciente mais jovem, hoje a gente, digo de certa forma evitar, mas a gente tem esse apelo muito grande do paciente pedir a prótese importada, a gente ainda segue esses preceitos, né? O paciente mais jovem, a gente prefere a prótese importada, Aham. até para não colocar aquele paciente talvez em risco, né? Como são coisas que a gente não conseguiu atestar ainda Aham. na prática, se realmente é isso aí ou não. Aquele paciente mais jovem a gente Acaba escolhendo essa. as próteses Aham. de qualidade importada. E aí tem várias no mercado, né? Mas isso chega a interferir, por exemplo, no tempo de recuperação? Ou o tempo de recuperação Não, vai... o tempo de recuperação é basicamente o mesmo, né? Porque a técnica cirúrgica é a mesma. Né? Tu abre o joelho igual, tu corta o joelho igual, tu implanta aquele dispositivo ali igual, então Tá. a recuperação não muda. Tu nos falou sobre dor. Tem algum outro sinal que a pessoa possa ter de, poxa, eu acho que eu tenho alguma coisa no meu joelho? Falsear a perna, quer dizer, perder um pouco o equilíbrio, ter menos força em um joelho ou outro. Existe algum sinal além da dor de que o joelho já não está tão saudável assim? Tem N sinais, né? Mas os que são sinais assim de alerta, né? Dor, derrame e falseio. Ou seja, O derrame é o inchaço. o inchaço. Tá. E é o joelho inchado mesmo, né? Aham. Então, do joelho que dói, que incha e que sai do lugar, que falseia, né? Aham. Não tá normal, tem que ser visto, né? Tá. Ficar adiando não vai fazer o problema melhorar. Não vai. Não vai fazer melhorar. Tu tens uma ideia de quantas pessoas tu opera por semana, assim? Eu sei que deve ter semana que tenha mais ou menos, mas pra gente ter uma média, só pra gente fazer uma leve expectativa aqui de quantos joelhos tem problema na nossa cidade aqui. Pá, sabe que esse é um número que a gente o cirurgião não conta normalmente isso, Né? Tem isso, tá bom. Esse é um número que o cirurgião guarda pra ele, né? Tá. Não, tá, tudo bem. A pessoa idosa, ela, pelo fato da idade, ela vai ter mais dificuldade na recuperação? Eu digo com relação à funcionalidade mesmo. Uma pessoa que opera, por exemplo, com 70 anos, o joelho colocou prótese, e ela tem nos dois joelhos, não pode ser operada ao mesmo tempo, né? Ela vai ter mais dificuldade por já ter, talvez, artrose em outros pontos, ter outras doenças em conjunto? Tem colegas que fazem ao mesmo tempo, tá? Nos dois, e aí a pessoa cadeirinha de rodas na recuperação. Eu acho uma cirurgia muito agressiva ainda isso aí. Claro que varia de colega para colega, né? A gente não pode negar que isso aí pode ser feito. Mas é uma conduta que eu acabo não tomando na minha prática porque eu acho uma cirurgia muito, muito demandante. Certo. Uma prótese de joelho é uma coisa muito agressiva para o paciente, né? Uma cirurgia bem agressiva. Então, a gente tem que preparar bem o paciente para aquela cirurgia. Aí tu imagina tu multiplicar isso por 2. Nossa. Então, eu tenho uma conduta mais conservadora, assim. Então, eu faço uma, recupero, depois faz a outra. E isso, de novo, vem aquilo que a gente estava conversando, né? Não só a idade, mas o quanto aquela pessoa está bem fisicamente, né? Para aquela cirurgia ou para aquele momento, né? E de novo, aquilo que a gente estava conversando. A pessoa que se mantém ativa, mesmo que tenha artrose no joelho, que encontre uma atividade que mantenha pelo menos o mínimo de mobilidade para ela, o mínimo de
reforço muscular, sabe? Dentro daquela limitação dela, acho que essa pessoa está mais preparada do que as outras. Então, a fator idade é um deles, sim, é importante, claro. Mas essa preparação pré-operatória, digamos assim, ela acho que é mais importante. Quais são os riscos, assim, todo tratamento, todo procedimento invasivo guarda, né, seu percentual de risco, mas em cirurgias especificamente do joelho, quais são os riscos que podem acontecer? Por exemplo, uma prótese o corpo pode rejeitar, pode infeccionar, o que pode acontecer? O termo rejeição eu não gosto muito. Tá. Eu falo que ele é um abrandamento da situação, né? Uma rejeição, na verdade, é uma infecção. Porque a rejeição àquele implante ali é uma coisa raríssima. Assim, tu ter alergia ao metal da prótese é uma coisa muito rara. Então, o que a gente tem, na verdade, são infecções, né? É uma estimativa que em torno de 6% das cirurgias de prótese vão ter alguma complicação. É uma estimativa. É alto? Tu considera alto? Eu acho alto. Eu acho um número alto. E na nossa prática, a gente faz de tudo para não ter essas complicações, né? Claro. Eu sempre brinco que o cirurgião que fala que não tem complicação nenhuma, tu vira as costas e... não confie. Que é literatura, porque né? existe a possibilidade, sempre. É literatura. Então, quanto mais se opera, mais casos absolutos tu vai ter, né? A tua prevalência ela tem que se manter a mesma, que isso é sinal que alguma coisa tu está fazendo de errado. Ou seja, a incidência de ocorrência dessas lesões, dessas complicações, ela tem que se manter dentro dos 6%. Não pode aumentar. Não. Mas quanto mais se opera, maior o teu número absoluto, teoricamente, né? Claro. Porque 6% de 100 é uma coisa, agora 6% de 500 ou 600 exato. Entende? Claro. Então, a gente sempre faz tudo na prática para minimizar esse risco, mas elas podem sim acontecer. A principal complicação de prótese, que é o medo de todo paciente, todo cirurgião, é a infecção, né? O pessoal chama de rejeição. Na verdade, é um abrandamento. Perfeito isso. Na verdade, é infecção. A gente toma uma série de cuidados no preparo pré-operatório, no transoperatório, no pós-operatório, para que se evite a infecção. Mas ela invariavelmente acontece. E essa infecção ela é percebida imediatamente após a cirurgia ou ela pode ser percebida um tempo Perfeito. depois? A maioria das infecções são um período perioperatório imediato ali, né? O pós-imediato. Até 10, 15 dias a gente já percebe a maioria das infecções. E o sinal dessa infecção seria o quê? Edema? Qualquer inflamação, né? Dor, rubor, calor, aumento de volume, né? Secreção, né? Então, nas próteses de joelho, o principal, o que mais acontece é o calor local, aumento de volume e secreção. E nesse caso, existe um tratamento para normalizar, para acabar com essa infecção, ou precisa ser uma nova cirurgia? Aí tu vai entrar também numa... Estou só entrando em áreas muito amplas. Mas o tratamento que eu sigo é a linha da nossa equipe ali, que é uma abordagem bem agressiva quando a gente tem essas suspeitas, né? Então, a prótese a gente sempre... quando a gente tem uma suspeita de infecção, a gente tem que pensar que a gente tem que salvar aquele implante, então a gente é bem agressivo sempre em relação a isso. Então, às vezes, a infecção não vai ser aquela coisa na cara, assim, tu olhou assim, isso aí é uma infecção. Às vezes, tu tem que investigar, tem que fazer cultura daquela lesão, abrir de novo, enfim. Mas a gente tem uma abordagem bem agressiva. Eu, particularmente, tenho uma abordagem bem agressiva. Não, infecção em prótese não é uma coisa que tu pode esperar para ver, assim. Tu tem que ser bem incisivo para salvar aquele implante. Porque a consequência da infecção de prótese ela é muito grande. Uma revisão de prótese é uma coisa muito mais agressiva que a cirurgia inicial. Então, a gente tem que, de todas as formas, tentar evitar que chegue nesse ponto. Claro. Então, quando a gente tem uma suspeita de infecção, a gente tem que ser bem agressivo para salvar aquele implante. Para salvar o implante o mais rápido possível. O mais rápido possível. Bom, é muito bom, foi muito bom falar contigo, eu acho que é extremamente válido, não sei se tu gostaria de dar uma dica para as pessoas, porque eu nunca vi, todo mundo tem uma história de joelho, é uma coisa impressionante, e quando a gente fala assim, é um ortopedista, o foco dele é em doenças do joelho, as pessoas, nossa, porque parece que todo mundo em algum momento tem algum problema de joelho, né? Tem alguma coisa que tu gostaria de dizer para que as pessoas atentassem mais para cuidado, para evitar? Tu já nos disse aqui sobre uma vida ativa, fortalecimento muscular, mas alguma coisa que tu gostaria assim, de dizer para as pessoas se atentarem mais? É um pedido, na verdade, né? Que se mantenham ativas, obviamente, independente daquilo que tu faça, de novo, reforçar, né? Certo. Se mantenham ativas com aquilo que tu gosta de fazer, se preparar para aquilo também, acho que é tão importante quanto. Que tenham paciência. O processo, às vezes, ele demora, né? E que não se negligencie. Sentiu alguma coisa? Busca o médico, busca o fisioterapeuta, se melhor, busca os dois. Né? Porque eu sempre falo que, de novo, o nosso tratamento ele
multidisciplinar ele é melhor que o tratamento com uma visão unilateral. Sem Essa dúvida troca de nenhuma. ideias é bem importante, mas não se negligencie. Busque tratamento. Nem que seja uma conversa lá, vai lá no ortopedista, senta no consultório, fala, senti tal coisa, quero ver se está tudo bem. Né? Então a gente fala muito de prevenção de agora do câncer de próstata, nós estamos no mesmo do câncer de próstata. Né? Então, qual é o problema? Vai lá consultar, ver se está tudo bem, sentir uma dorzinha, não fica negligenciando. Se não for nada, melhor. Se não for nada, melhor, exatamente. Vai voltar para casa, lá está tudo certo. Resolve. Se for uma coisa que a gente consegue pegar no início, já pode ser mais efetivo, né? Então, acho que seria esse o recado. Muito obrigada. Que teu trabalho cada vez frutifique ainda mais com essa leveza, com essa naturalidade com que tu fala. A gente percebe tanto conhecimento, então realmente foi muita informação que tu nos concedeu aqui. Foi um privilégio realmente ter conversado contigo. Muito obrigada. O privilégio é meu. Querido, obrigada. Gente, essa foi a estreia do nosso Conexão Saúde. Para a estreia, então, a gente convidou aqui o Dr. Rodrigo Madruga, ortopedista, traumatologista, com enfoque em doenças do joelho. Semana que vem tem mais profissionais da saúde aqui no Conexão Saúde.